Você sabia que no Brasil tem uma média de 300 mil pessoas morrendo por doenças crônicas não transmissíveis? E não é um pessoal velho, como a gente pensa. São pessoas entre 30 e 69 anos indo embora por falta de autocuidado. Existe também o dado da OMS que em 2050 o número de câncer vai ter crescido em 77%. Para quem não me conhece, eu sou a Betina Ojeda, sou profissional de educação física e tô te recebendo em mais um podcast Estilo de Vida no Ar. Hoje a gente vai falar sobre estilo de vida e prevenção, tanto para doenças crônicas, mas principalmente câncer, já que a gente acabou de passar pelo outubro e estamos abrindo Novembro Azul. Mais uma vez, estamos aqui com uma equipe multidisciplinar e uma convidada especial, a Thaíse. Boa tarde, meninas. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Larissa, sou nutricionista. A gente vai trazer, então, a prática da prevenção da nutrição na alta incidência de câncer. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu me chamo Thaíse Cima, sou profissional de educação física e tenho mestrado em Ciências do Movimento Humano, onde eu estudei principalmente essa questão do câncer relacionado ao exercício físico. E meu nome é Sabrine Fetzner, sou psicóloga e eu faço parte aqui da equipe multidisciplinar com as meninas. Então, seja bem-vinda novamente, então, Thaís. Obrigada. Então, sempre quando a gente fala de câncer, geralmente as pessoas já se afastam. Mas a gente precisa lembrar que o câncer ele é uma consequência, no final das contas, de todo um estilo de vida. Durante muito tempo, acho que todas as doenças, né? Quando a gente fala de doença crônica, tanto diabetes, hipertensão e propriamente o câncer, ele era visto muito como genética. Eu tenho a genética na minha família e eu já tô com a sentença que eu vou ter câncer. Mas muito pelo contrário, os estudos têm nos mostrado que justamente a questão de autocuidado e os hábitos são muito mais importantes do que propriamente a genética, né? Então, falando primeiro, assim, sobre Novembro Azul, que eu acho que é sempre mais delicado. Para nós, mulheres, é mais fácil até falar sobre Outubro Rosa, mas o Novembro Azul é mais delicado porque a gente sabe que o comportamento dos homens é mais diferente. Então, eu queria começar perguntando para ti, Sabrine, como é que tu vê, assim, como psicóloga, essa resistência dos homens a procurar assistência médica, médicos e até mesmo para ter um diagnóstico, independente de qual seja a doença, mas para ter esse acompanhamento. Por que é tão difícil o homem querer se cuidar? Eu acho que a gente começa no princípio, né? Que a nossa cultura, ela é machista, né? A gente vem, assim, de muitos anos com essa bagagem muito grande de que o homem tem que ser firme, tem que ser forte, né? Tem que sustentar a família, que tem que mostrar a virilidade, a sua masculinidade. E diante disso, desde crianças, assim, né? Eles têm a questão da parte emocional, da parte comportamental, que muitas vezes é podada, né? Então, assim, a clássica frase, homem não pode chorar, homem não pode mostrar que tá sendo sensível diante de uma certa situação, né? Se tá com alguma dor, tem que aguentar firme. Então, como é que tu vai mostrar que tu é forte, né? Como é que tu vai mostrar que tu tem, assim, esse poder, digamos assim, se tu tá falando que tu tá com dor, só porque tu caiu, tu ralou o joelho, enfim, né? E isso a gente vai acarretando por muitos anos, essa dificuldade do homem realmente ir buscar ajuda, né? Às vezes ele tá realmente sentindo sintomas, tá com dor, né? Às vezes a gente fala, o homem fica gripado, parece que já tá acontecendo alguma coisa assim que tá levando ele realmente, né, a algo mais drástico. Mas é porque o homem realmente ele aguenta muito, né? Mas justamente por essa bagagem cultural. Mas a gente tá passando por um período de transição, né? Então, assim, hoje em dia nós temos cada vez mais uma educação que tá vindo de uma forma mais positiva, mais aberta, mais assertiva, talvez, no sentido de que nós temos ali uma posição muito importante de regular as emoções das crianças, de ajudar elas também, né, a se posicionar no mundo, dizer que tá tudo bem, né, o menino chorar, o menino brincar ali com cozinha de boneca, porque ele vai ser pai, ele pode ser cozinheiro, ele tem papéis, né, na sociedade, e a gente vai quebrando aos pouquinhos esse tabu. E com isso, a gente está tendo jovens também que estão
estão buscando ajuda, que estão chorando, que estão mostrando que são frágeis também e que tá tudo bem, tá tudo certo, né? A questão maior são os homens ainda que têm um pouquinho desses resquícios de antigamente e que isso, assim, se dificulta porque eles têm medo. Exato. Tem e medo, quem é mais tem a gente precisa receio. cuidar, porque acaba sendo, querendo ou não, doenças crônicas não transmissíveis, essas doenças do estilo de vida, elas acabam aparecendo sempre em pessoas mais velhas. A gente tem mudado muito esses dias, até no último congresso de estilo de vida, estavam falando quanto vai aumentar o câncer entre crianças e adolescentes nos próximos anos. Isso. E o número é muito drástico, Muito. o crescimento é muito drástico. Então, a gente precisa começar a olhar esse comportamento dos adolescentes, das crianças, mas entender que essa pessoa de 50, 60, 70 anos ainda traz esse histórico, por isso que eu acho que é mais difícil se cuidar também. Isso, e daí a gente entra na parte da tecnologia, né? As informações. Porque o que acontece? Antigamente, meu Deus, fazer o exame de próstata, né? Que é o toque retal, nossa, nunca vou fazer isso, nunca vou precisar disso. Porque daí tem a questão da homofobia, né? Se a gente for pensar. Nesse sentido. Então, meu Deus, vai ali, eu vou falar, não posso nem dizer para uma colega. E na realidade não, né, gente? A gente sabe que hoje em dia cada vez mais o diagnóstico precoce, né? Que nem a Thaís, a gente estava conversando antes, né, Thaís? Que depois você pode falar pra gente que cada vez mais diagnóstico precoce, mais é o prognóstico, né? Da melhor forma possível. Então, é justamente nesse sentido. Daí, se tu quiseres falar um pouquinho com a gente também, né, Thaís, sobre a questão do câncer, de como que a gente pode fazer também, né? A respeito do diagnóstico, enfim. É exatamente isso, né? A questão do cuidado do homem com a própria saúde, eu acho que permeia muito a nossa relação como mulheres socialmente falando, né? Porque até culturalmente, como tu estavas comentando, Sabrine, o homem tem mais esse tabu, essa questão de não preciso me cuidar, sou forte e tudo mais. Então, eu acho que entra pra gente, não uma obrigação, mas um papel social mesmo dessa conscientização, como mulheres que se cuidam, né? Tanto que os dados trazem que o estilo de vida da mulher acaba sendo mais saudável e mais cuidadoso nesse sentido. Então, a expectativa de vida feminina tende a ser maior. E não necessariamente porque os homens desenvolvem mais doenças, mas porque eles buscam menos a prevenção e depois também o diagnóstico, né? Como tu falou mesmo em relação ao câncer de próstata, uma das maiores dificuldades que se tem é justamente em relação aos exames de rotina, né? Isso. Que, paralelo, as mulheres, né, buscam os serviços de saúde preventivamente, né, no sentido de tentar um diagnóstico precoce através de exames, né, de rastreio. Os homens não. Pelo contrário, eles fogem justamente para não ter que ninguém ficar sabendo que eles foram num urologista, por exemplo, né? E a gente vê isso até no barulho das campanhas. Quando dá Outubro Rosa, tem lugares, tem centros comunitários que já fazem exame, tem caminhão que vai nos bairros e faz exame, e as mulheres já vão, já fazem fila, já querem ir, já vestem a camisa. E o Novembro Azul é quase pisando em ovos. Meio que sigiloso, né? Na verdade, ainda já tá mudando, sim, né? Mas ainda tem essa questão. E tem um dado muito interessante que eu tava ouvindo outro dia, que um médico, pesquisador, um urologista, ele fez um levantamento de dados das primeiras consultas, né? A primeira consulta de um paciente com ele, né? Como urologista. E em torno de 80% dos homens que chegavam para ele em primeira consulta vinham porque a mulher levou. Olha só. Com certeza. Né? Então, eu acho que entra isso também, né? Já que as gerações mais jovens já estão vindo com uma pegada diferente, mas eu acho que as gerações mais antigas, até mesmo dos nossos pais, né? A gente tem que, às vezes, pegar pela mão e dar esse auxílio. Porque o câncer de próstata, por exemplo, em torno de mais de 95% dos diagnósticos feitos precocemente são curáveis, né? E não é aquele tratamento tão agressivo como se tem medo, né? Principalmente da parte masculina, do tipo, eu vou ter que retirar a próstata, eu vou ter que passar por uma cirurgia. Tem muito medo da disfunção erétil, né? Que também é uma coisa que mexe muito com a masculinidade. Então, se a gente conseguir criar essa consciência de que se eu, né, procurar
ajuda inicialmente, eu não vou ter que passar por essa parte tão difícil, né? E mesmo que eu tenha que passar, o risco de eu passar e me curar, a chance de eu passar e me curar é muito grande, né? Então... Eu acho que uma coisa que precisa mudar muito, e que eu ainda vejo muito entre os homens, é que o homem, ele vai fazer piada se o outro homem contar. E, gente, precisa mudar esse comportamento. Se a gente, entre as mulheres, isso é tão unido, é outro perfil, eu entendo, tudo mais, aparece tanto na gente, mas em pesquisas, quando a gente vai envelhecendo, o que homem prioriza, o que mulher prioriza, são coisas diferentes. Mas os homens precisam parar desse comportamento, né? A gente vê ali os homens de 40, 50 anos, eles continuam nessa pegada de fazer piada sobre exames. E eu vou dizer assim, ó, nem vamos falar sobre o exame de próstata, nem vamos falar. Qualquer exame, homem vai no médico, já fica, vai no médico. Gente, não, vamos começar a se cuidar. Tipo, a gente já tem tanta coisa do nosso estilo de vida que faz com que a gente adoeça com mais facilidade. Vamos mudar esse comportamento e vamos abraçar os outros homens que estão em busca de um tratamento independente de qual que seja. Se a gente vai ver os dados de sedentarismo, homens têm um dado muito menor de sedentarismo que mulher. Então, pô, já sai na frente para a questão de cuidado. Vamos melhorar esse cuidado e vamos trazer para outras áreas também, né? Até porque a gente falando do câncer de próstata, a gente já tem exames de sangue. Isso. Que a gente consegue detectar também, né? Então, a gente não precisa ser somente... eu sei que existe muito essa questão do preconceito, mas a gente também tem que ser uma pessoa prática. Então, às vezes, eles têm receio de como é que é esse exame, né? E hoje, criar essa forma... Até tu podia falar um pouquinho, Thaís, se eles já são mais fidedignos ou não, né? Sim. Porque, assim, eu acho que é importante a gente saber mostrar pra eles que existem outros meios. Se tudo bem, se tu tem medo, né? Tem muita mulher também que tem medo de fazer própria mamografia, né? Eu até tava comentando com uma amiga minha que ela tem 50 anos, ela nunca fez. E aí ela falou assim, eu morro de medo, porque dizem que dói, dizem que não. Eu falei, não, olha, já é um exame, eu falei assim, tu tá até atrasada pra fazer, né? Já era pra ter feito. Então, assim, existe um preconceito de sentir dor do exame, enfim. Tem pessoas que não fazem exame de sangue porque sentem dor com a agulha. Mas, assim, eu sou da opinião que é melhor a gente remediar, né? A gente entender o que tá acontecendo com o nosso corpo, pra gente buscar a ajuda correta, do que a gente só ficar não procurando ajuda, ou às vezes até com sintoma, e vai levando a vida, achando que tudo bem, quando acontecer alguma coisa. E tem muita gente que ainda tá na batida de quem procura acha. Quem procura né? acha. Quem procura acha. Como se tu não souber o que tá acontecendo dentro do teu corpo, vai ficar tudo bem, uma hora vai passar. Mas não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Os dados estão aí. Todo mundo conhece alguém que teve câncer, que algum parente, algum amigo. Gente, então não tem porquê. E outras doenças, né? A gente tá falando mais de câncer em função dos meses que a gente tá passando, mas eu acho que isso serve para qualquer tipo de doença, né? Não vou fazer exame de sangue, deixa para depois. Eu tenho medo da mamografia. Tem mulheres que não fazem o ginecológico anual e acham normal. Muitas. E as mulheres, elas não sabem que esse ginecológico, ele é de fácil acesso, ele é um exame muito fácil, né? Eu não sei qual é a visão que as pessoas têm, mas basicamente uma raspagenzinha que tu não sente nada ali na hora de fazer, né? Que é o de prevenção de câncer de colo de útero, né? E as pessoas, elas têm esse preconceito de ir fazer, e eu vejo, assim, cada vez mais as pessoas meio que banalizando isso. Não tenho tempo, vou depois, vou deixando pra depois, sabe? Vai banalizando isso, e ao mesmo tempo que a gente vê pessoas próximas de nós banalizando a parte de cuidado de saúde, a gente vê cada vez mais os números aumentando. Exatamente. Né? Cada vez mais em pessoas jovens. E aí a gente precisa começar a analisar o que tá acontecendo, né, na vida dessa pessoa, o que aconteceu, o que a gente tá acontecendo na nossa vida, num contexto geral, para ter tanto número de câncer. Na verdade, isso tem várias vertentes, né, nesse sentido. Mas principalmente pelo nosso estilo de vida, né? Porque como a Bettina comentou anteriormente, antes era só questão genética, né? Todo mundo achava que se eu tenho histórico genético, tô condenada e tudo mais. Mas hoje já é comprovado que em torno só de 15% dos diagnósticos, né, de câncer, eles vêm por fatores genéticos. Os outros 85% são os chamados fatores ambientais, que são do nosso estilo de vida, a poluição que a gente está exposto, a nossa alimentação, a nossa prática ou não de exercício físico, questão de níveis de estresse, né? Então, tudo isso
contribui muito. E um outro ponto é porque a gente está tendo mais acesso aos diagnósticos, né? Então, daí esse é um contraponto muito negativo, na verdade. Porque ao mesmo tempo que a gente está tendo mais acesso aos exames preventivos e tudo mais, as pessoas estão ainda com esse preconceito de não buscar, de não procurar. Justamente por ter medo de encontrar alguma coisa. Só que a gente, de alguma forma, tem que implantar, né? E fazer com que as pessoas percebam que, mesmo que eu encontre, isso ali não é uma sentença, na verdade, né? É um diagnóstico e existem tratamentos diversos e cada vez mais avançados, né? Para o câncer de mama, por exemplo, antes se fazia, né, quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Hoje em dia, e a radioterapia, pegando o exemplo, né? Era extremamente agressiva, né? Não se pegava só o ponto, digamos, da lesão, né? Do nódulo, do tumor. Se pegava a mama inteira, por exemplo, e a mulher tinha queimaduras absurdas, né? E isso perdurava, né? Como consequência. Hoje em dia, não. Existem aparelhos de radioterapia que pegam exatamente só o ponto da lesão. Então, não existem outros efeitos colaterais nesse sentido, né? Então, cada vez está mais avançado. Por isso também que os diagnósticos têm crescido tanto, né? Estilo de vida, principalmente, e também pelo maior acesso ao diagnóstico, né? E essa questão do exame que tu comentou anteriormente ali, né? Do exame de sangue para o câncer de próstata, sim, ele é uma excelente alternativa. Só que também, trazendo um pouquinho aqui algo que talvez os homens não queiram ouvir tanto, né? Mas é importante a gente falar, né? E trazer à tona isso. O ideal é que sejam os dois exames combinados, né? O PSA, que é o antígeno prostático específico, que é o exame de sangue, e o exame de toque retal, né? Por quê? Às vezes, o exame de sangue não detecta nada, porque não tem uma diferença tão grande na produção, né, desse antígeno. Em paralelo a isso, existe algum tumor detectável ao toque, né? E o contrário também pode acontecer. Às vezes, a próstata não está tão aumentada assim, que sinta alguma coisa no toque, mas aparece no exame, né? O que a gente fica tentando entender e até mesmo criar alguma estratégia para que se torne um pouco mais amigável para os homens, né? A questão do exame e tudo mais. Eu, como mulher, às vezes fico pensando assim, né? As mulheres são mais unidas e tudo mais, mas não necessariamente eu vou sentar na mesa aqui hoje e vou dizer: ai, meninas, ontem eu tive na minha ginecologista. Eu não preciso falar, né? Sim, eu posso e devo ter amigos que eu possa compartilhar tudo da minha vida, mas nem sempre eu preciso chegar no meu local de trabalho e contar: e hoje eu vou ao urologista e vou fazer um exame de toque retal. Verdade. Né? Então, assim, a gente pode ter estratégias para cuidar da própria saúde e não necessariamente ser alvo de piada e tudo assim, tudo mais relacionado a isso, né? E eu acho que a gente entra na parte de, por exemplo, assim, até na parte, se tu ouvir uma piada, a gente tem que começar a se posicionar de forma diferente, né? Ah, isso é muito importante. Porque, assim, nós como mulheres, né, principalmente nós aqui que somos da área da saúde, então a gente já se posiciona de uma forma diferente quando a gente ouve algo do tipo, né? Mas, assim, o que tu sugeria, Sá? O que tu diria, assim, pra uma pessoa, assim... um homem que comentou com alguém e a pessoa fez essa piada com ela. O que tu falaria? Então, é meio difícil porque é uma posição que eu tô como mulher, Claro. né? Já começa nesse sentido. Mas a gente realmente falar, né? Sim. Falar que assim, poxa, né? Já tá tão ultrapassado isso, né? As coisas já estão modificando tanto. Pra que fazer essa piada que já tá sem graça, né? Que já tá ultrapassada. Então, a gente realmente começa a quebrar isso, mas isso para tudo, né? Assim, tanto da parte de saúde física, mas saúde mental também, né? Então, assim, os homens também, eles têm muito receio de cuidar da parte da saúde mental, né? Porque agem também como se fosse assim: ai, tá me ofendendo, tá me chamando de louco, de atormentado, enfim, né? E, na realidade, a gente tem que quebrar aos pouquinhos, né? Realmente botar no limite nas pessoas, falando não, dizendo realmente que tá ultrapassado, entrar na brincadeira, na jogada, enfim, porque a gente começa a ter o conhecimento, a informação. O preconceito vem muito pela questão da desinformação,
né? Ou por muitos que as pessoas falam, assim, de fantasias, de preconceitos, realmente, daquilo que se escuta, né? Então, as pessoas acabam, ai, meu Deus, eu não vou fazer o exame ali de mama, porque daqui a pouco vai vir mais nódulos, né? Ai, porque, pelo menos, eu escutava isso muito na minha família, né? Ai, vai apertar muito ali e vai aparecer mais. Os mitos, né? Os Tem muitos mitos. Então, assim, a gente começa a quebrar justamente a gente tomando, né, essa informação de uma fonte segura e a gente começando a quebrar no dia a dia, né? Porque a gente aprende no dia a dia. Com Tudo certeza. a gente aprende no dia a dia, na conversa, nos atos da gente, nos nossos comportamentos. E é uma forma da gente se posicionar de uma forma autêntica. E a que gente precisa retoma falar. nos outros podcasts que a gente acabou falando sobre, E né? a informação tá aí para todo mundo. Vamos parar de ver Isso. aqueles mitos, porque, gente, ainda tem muita gente compartilhando história falsa, diagnóstico falso, tratamentos falsos. Ah, pois é, tava lá com alteração na próstata, toma 30 cápsulas de não sei o quê, do peixe que vem da água da Amazônia, que tal pessoa coletou com a mão esquerda e vai curar. Gente, vamos parar com isso, né? Parem de compartilhar esse tipo de informação. Busca ou um profissional da saúde, verifica essa informação que tu tá vendo nas redes sociais, na internet, porque isso é muito importante. A gente tem a internet aí ao nosso favor, mas a gente precisa conseguir peneirar a forma que a gente vai usar, porque ainda tem muita mentira. E eu juro que eu tento entender por que as pessoas continuam disseminando mentira e eu não consigo entender. Mas enfim, daí eu vou ficar até aqui, até amanhã falando sobre isso. Mas a gente precisa começar a enxergar essa informação e ir atrás de informação verídica. Mas mudando de assunto, dentro do nosso assunto, eu quero perguntar para Lari, como é que funciona, Lari? A gente fala aqui muito da questão de estilo de vida, né, para cuidar, para prevenir o surgimento dessas doenças crônicas não transmissíveis, essas doenças do estilo de vida. Como é que funciona quando a gente fala de homem e mulher aderir a uma alimentação saudável? O homem, ele é muito mais fácil de aderir. Até a gente tava brincando um pouquinho antes, né? Porque o homem, eu acho que ele tem é difícil para ele tomar a decisão de ir. Mas quando ele vai determinado e faz. A mulher, ela tem uma chance maior de, ou trocar, não gostar, enfim. Tem a questão também hormonal da mulher, a TPM ali, após TPM, né? Que tem uma mudança hormonal que faz com que ela não consiga seguir um plano alimentar tão corretamente, né? O homem, ele é mais pra mim, sempre foi mais fácil trabalhar com homem, assim, porque ele... tu entrega o plano, ele faz o plano e tal, É difícil ele chegar lá. É difícil ele chegar lá. É difícil empurrar, Isso, né? é difícil chegar lá. Mas depois que ele chegou, ele segue, ele faz, sabe? Assim, nunca tive problema com relação a isso. O problema do homem, assim, que eu acho, é que eles têm muito... eu conheço dois tipos, digamos assim, sabe? Ou é aquele que se cuida extremamente. E aí ele... as piadas são do tipo, você não pode ver um médico, né? Então, tipo assim, eu tenho um familiar que é assim, ele não pode ver um médico, a gente brinca com ele, porque ele faz todos os exames. Mas qualquer coisinha ele já tá lá se cuidando. E a gente tem os que não fazem nada. É difícil a gente ver um meio termo, né? O homem, ele é mais 880 do que a mulher. Ou ele cuida da saúde, ou ele não cuida nada. Eu não consigo ver o meio termo. A mulher, ela já é mais meio termo, ela já é mais maleável. Isso que eu ia ela falar. já é mais maleável. Então, assim, ela sabe que, querendo ou não, a mulher muito também pela questão da informação, né? Porque a mulher, ela tem a questão da informação do câncer de mama. A gente tava falando da campanha. A campanha, ela é muito maior, né? Então, ela acaba tendo mais incentivo para se cuidar do que o homem, né? Isso. Então, E é engraçado, porque quando a gente pega os dados gerais de estilo de vida de homem e de mulher, a gente pega mulheres mais sedentárias e mulheres com maior índice de sobrepeso e obesidade. E quando a gente pega um índice de homens, a gente tem menos homens sedentários e menos homens sobrepeso e obesidade. Então, vamos dizer assim, as mulheres, elas estão saindo na frente na questão de medicina preventiva, de procurar, né, ter um diagnóstico precoce, enquanto os homens, se procurassem esse diagnóstico, procurassem esse acompanhamento médico, eles teriam aí uma mudança na expectativa de vida altíssimo, Porque né? eles já partem da prevenção, né? Que é a questão do isso. estilo de vida ser menos sedentário, ter menos sobrepeso. Sim, já é. Tirando, acho que a parte do álcool, que ainda acaba sendo... tabagismo, eu acho que O tabagismo ainda tá mais prevalente entre os homens. Mas, assim, gente, por que a gente não consegue mudar esse cenário, né? Onde é que a gente precisa tocar para que Porque realmente... não equilibra os dois lados, né? A mulher ser menos sedentária, né? E cuidar das questões alimentares. E, em paralelo, o homem buscar mais ajudas de saúde mesmo, né? Médicas e preventivas. E eu acho que isso
por exemplo, se a gente for partir do ponto de vista social mesmo, as mulheres, elas têm uma sobrecarga muito grande, né? Então, assim, o que acontece? O meu autocuidado, ele sempre acaba ficando em último lugar, né? Porque daí eu tenho trabalho, tenho casa, tenho filhos, daqui a pouco eu tenho meus pais para cuidar. Tenho o próprio marido. Tenho o próprio marido, que às vezes é uma criança que precisa de cuidados, né? Às vezes tem casos assim, mas ela sempre se deixa em último lugar, né? Porque é justamente isso, a mulher foi feita para cuidar dos outros, para zelar dos outros. Mas quando ela fala sobre si mesma, daí já é um ponto, assim, que a gente fala que é um calcanhar de Aquiles, né? Na pesquisa de comportamento de envelhecimento para homem e para mulher, mulheres, elas se realizam mais quando elas ficam mais felizes envelhecendo, quando elas estão no âmbito familiar, é o que elas priorizam. E para homens, aparece na pesquisa que é a questão de continuar sendo independente. Isso. Então, tu já vê, essa relação já é diferente, né? Então, a mulher, ela continua ali, se ela é vó, se ela é bisavó, ela continua cuidando da família, ela continua próxima, ela continua naquele relacionamento. E os homens não, os homens vão por um caminho de serem independentes. É eles, isso que faz eles felizes naquele momento de vida. Então, isso já mostra o quanto tem essa diferença realmente, né? Tem. E Que daí, vem da quando vida as toda. mulheres são super independentes, se cuidam, enfim, aí são apontadas e julgadas, né? Nossa, mas só tem tempo pra ti, que egoísta, né? Ah, e os outros? Como é que tá tua família e teus amigos não tem tempo pra isso? Então, assim, é algo bem difícil. A pessoa tem que estar muito segura de si, É muito né? cultural ainda, É né? muito cultural. Então, ela tem que estar segura de si que não, isso aí é pra ela, esse é o momento dela, ela precisa, necessita, né? E ao contraponto pros homens também, né? Então, Tem um exemplo, assim, que eu acho que fica muito claro quando a gente fala disso, de autocuidado e tudo mais, e até de entender que não é um egoísmo, né? Digamos assim, tudo bem, a minha conduta, o que me faz feliz, como a Bettina comentou, é realmente cuidar da minha família, das outras pessoas, né? Mas então a gente tem que refletir sobre isso, né? Como é que eu vou estar bem para cuidar do outro? E é o exemplo que se tem no avião, que se fala, né? Lá quando tem as instruções no avião. Olha, se caírem máscaras de oxigênio, primeiro coloque a sua para depois poder ajudar o seu filho, quem está do seu lado, que está com dificuldade. Porque Isso. se você não tiver com a sua, você não vai conseguir ajudar o outro. Então, acho que para mim, é um dos melhores exemplos e que eu tento levar, assim, sempre, bem nesse sentido, né? Como é que eu vou poder ajudar alguém se eu não estiver bem, né? Então, mesmo que, digamos assim, o meu objetivo não seja só o meu autocuidado, mas eu preciso tê-lo para poder, né, transbordar para o outro. Verdade. Então, acho que isso funciona muito bem para todo mundo, assim, né? Bom, já indo pro final, né? Passou tão rápido o nosso podcast que a gente nem sentiu. Mas, assim, quando a gente fala de estilo de vida, gurias, e fala sobre prevenção de cuidados, de forma geral, nem falar propriamente de uma doença, mas para quem está nos ouvindo, o que a gente precisa fazer para ter realmente esse estilo de vida que a gente tanto bate no martelo aqui, para a questão alimentar, para a questão de exercício físico e diagnósticos, e para a questão de saúde mental? Eu acho que quando a gente fala sobre doenças crônicas ou câncer no geral, 90% é estilo de vida. Né? Então, assim, primeiro a gente tem que falar sobre genética, que genética ela é modificável, né? Com os fatores externos, que a gente chama também. Então, assim, existe um ponto de genética? Existe, mas se tu tiver... É a analogia que a gente usa, né? Se você tiver uma Ferrari, né? Se você tiver uma Ferrari, ou se você tiver um Fusquinha, a tua Ferrari não tiver bem cuidada, o que vai valer mais a pena se tu passar na rua? É a Ferrari que tá toda quebrada, tá lá, sem o pneu, sem nada... Ou o Fusquinha, aquele que é antigo, mas tá bem cuidado. Exatamente. Então, assim, primeiro a gente tem que começar a cuidar da gente, né? E com relação à alimentação, a gente tem que bater de novo no martelo, né? Tá, gente, beleza. O que tá acontecendo que as pessoas, elas estão desenvolvendo doenças pelos hábitos alimentares? O que tá acontecendo? Excesso do consumo de plástico, excesso de consumo de tóxicos, que a gente já falou sobre outro podcast aqui também. A questão da rotina, que as pessoas estão cada vez buscando mais opções fáceis, práticas, então acabam indo para os industrializados, que possuem altos teores de aditivos alimentares, corantes, conservantes, emulsificantes, que já estão correlacionados com estudos de câncer também, né?
E cada vez mais o baixo consumo de comida de verdade, então arroz, feijão, verdura, legume e verdura. E, inclusive, até eu estava lendo um estudo que fala que a gente deveria consumir 400 gramas de verdura, frutas e legumes ao dia para prevenir doenças. E, gente, 400 gramas não é nada. Nada. Então, vamos lá. 400 gramas é assim, de manhã, se você comer uma banda de mamão, né? Ou meio mamão, 2 bananas, já bateu aí 200 gramas, praticamente. 150, 200 gramas. Então, assim, o nosso consumo tá baixíssimo. Tá ficando entre 120 a 100. As pessoas não consomem mais verduras no almoço. Salada, fruta, é balela, né? E aí a gente vai no contraponto de que as pessoas acham que emagrecimento é só déficit calórico, então elas vão lá para pesar os seus alimentos, por mais que eles não estejam numa qualidade nutricional boa, visando somente estética, mas comer um determinado alimento é totalmente diferente da forma que a gente absorve. E acham que o estilo de vida saudável vai ser treinar e ir pra loja de suplemento. Né? Exatamente, né? Então, assim, que a gente já falou sobre os encapsulados, né? Que tá numa era, assim, as pessoas estão usando muito a questão dos suplementos, e novamente a gente fala que a gente tem que cuidar quem tá divulgando, porque as pessoas, elas ganham dinheiro pra isso, né? Então, a gente tem essa questão também, cuidar essa questão de propagandas excessivas desse suplemento, porque não existe nada milagroso. O único milagre mesmo é a gente fazer o básico bem feito. Se a gente fizer o básico bem feito, é a chave de ouro, né? É a chave de ouro. E você, Thaís? E é justamente isso, né? Pegando o ponto do básico bem feito, isso vale também para a questão da prática física, do exercício físico na rotina, né? A gente não precisa querer... Muita gente acaba se perdendo no meio do caminho em relação a isso, porque quer ir do 0 ao 100 em uma semana, né? E acaba sendo inviável pela nossa rotina, como no caso da mulher, né? Tem filho, tem casa, tem marido, tem trabalho. Como é que eu encaixo isso na rotina? Eu quero fazer daí 6 dias por semana de exercício, eu não consigo encaixar na minha rotina, então é mais fácil eu desistir, né? Exato. E eu fingir que não posso, aquilo não é acessível para mim, não tenho tempo. Então, a ideia sempre começa aos poucos, né? Começa aos poucos e começa mudando o estilo de vida e no sentido de mindset mesmo, né? Que eu comece 2 dias por semana por 20 minutos. E vou aumentando. E isso já tem comprovação que, a partir do momento que eu me torno uma pessoa mais ativa, naturalmente a minha alimentação já tende a melhorar. Muito, né? muito. Então, eu acho que as coisas vão começando a agir em conjunto. E eu vou também criando relações sociais em cima disso, né? A partir do momento que eu faço exercício físico, eu conheço outras pessoas que também fazem, que também se alimentam melhor, e aquilo vai me estimulando, e eu consigo também ir levando aquilo para minha família. Só que isso é aos poucos, né? Eu não preciso radicalmente mudar. Da mesma forma que um diagnóstico de uma doença a gente não descobre assim, né? Você vai num processo até descobrir, a mudança de estilo de vida funciona da mesma forma, né? Exato, né? Então, só puxando de novo que ela falou assim, da questão do ser 880, né? A gente, às vezes, as pessoas querem, principalmente agora nessa época do ano, o resultado estético pra ontem. Mas quantos anos tu ficou sem se cuidar? Quantos anos tu levou pra ganhar esse peso? Ou vamos dizer, tu se cuidou no verão passado, acabou o verão, acabou o cuidado. Exato, né? Acabou o cuidado. Exato. Então, tipo assim, quanto tempo tu não foi negligenciando a tua saúde e tu não vai conseguir os resultados que tu quer em 20 dias, 30 dias. Então, assim, é um processo que é longo, não adianta. E tá tudo bem se a gente não tem que ter uma cobrança de, tá beleza, agora eu preciso fazer 6 vezes na semana, preciso praticar. Eu, por exemplo, até eu postei sobre isso esses dias, que pra mim, dia de semana tava mais corrido praticar exercício físico. Então, eu priorizei o final de semana e 3 vezes na semana, sabe? Então, assim, ok, beleza, porque pra mim, o final de semana, ele serve pra tu organizar a rotina que tu quer ter. Porque é o dia que tu mais tem tempo, é um dia que tu usa pra ti, pra autocuidado. Então, assim, não é organizar pra ficar fazendo marmitas, coisas assim. Mas organizar pra ter um estilo de vida que nem tu quer. Tu quer passear mais, tu quer ter mais contato com a natureza, tu quer praticar atividade física, quer mexer o teu corpo, né? Então, usar isso também, né? E as pessoas, às vezes, elas têm a visão de que o final de semana é pra chegar, deitar no sofá e ficar lá no sofá fazendo parte da sala, né? Ser engolido pelo sofá no final de semana. E você, Sabrine, como é que você encerra nosso conteúdo de estilo de vida para prevenção de doenças? Então,
talvez a minha frase final, mas é no sentido de ser autêntico e quebrar com os tabus, né? É você cuidar da sua saúde, se escutar, ver como é que tá realmente a tua saúde. E aí, a gente começa a partir do ponto de que, não, primeiro sou eu e os outros a gente vai reeducando os outros, né? Então, é mais esse sentido, se valorizar. Né? Se valorizar. Isso mesmo. Autocuidado, não deixa Maravilha. de ser. Bom, meninas, vou agradecer. Obrigada por estarem aqui em mais um episódio. Thaís, obrigada por ter se disponibilizado a vir aqui e ensinar um pouquinho mais sobre diagnóstico de câncer, de próstata, de mama e trazer um pouquinho mais de estilo de vida pra gente. E você? Como é que tá o seu estilo de vida? O que você precisa mudar e o que você vai implementar no seu dia a dia visando menos doença e melhor qualidade? Te espero no próximo conteúdo. Até mais! Puta, eu tinha...